Em homenagem ao Outubro Rosa, hoje eu vim de rosa. Exatamente. Nós vamos conversar um pouco sobre o Outubro Rosa, porque para quem ainda não sabe, eu, Thay, tive câncer de mama. E para quem está com esse diagnóstico, ou tem um amigo com esse diagnóstico, ou quer ouvir a história para fazer a sua própria promoção da sua saúde, para que não chegue a esse nível, esse vídeo é para você. Bom, eu demorei muito tempo para falar sobre isso aqui na internet, porque é algo muito difícil, gente. O câncer de mama, ele não é algo que ele deixa só marcas físicas. As marcas físicas que carregamos no corpo, para quem já teve esse diagnóstico, sabe, é muito grande. São grandes, mas eu acho que o que mais machuca é a parte emocional. A gente fica com um emocional muito afetado. E por quê? Bom, no meu caso, eu vou falar por mim, eu tive esse diagnóstico muito novinha, eu era muito nova, ainda com a minha filhinha pequenininha, e foi eu que fui responsável por ter acontecido isso comigo. Tá, e você está falando isso porque você acredita, porque você prega que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Como você seria responsável por algo tão cruel na sua vida? Por favor, fui sim, fui e foi diagnosticado isso, porque eu fiz o exame, eu sou ER positivo. Para quem é profissional da saúde sabe, e para quem não é, eu vou dizer, hormônio positivo. Foi através do meu emocional que isso foi criado. Preste bem atenção. Foi através das minhas emoções sentidas naquele ano, com a perda que eu estava passando, com a minha não aceitação, sentindo uma desgraça na minha vida, porque esse era o meu sentimento quando o pai da minha filha morre num acidente horrível de carro, e eu fico pequenininha com uma filha sozinha. Eu saí da casa dos meus pais casada, de véu, grinaldas, flor de laranjeiras e todas as honras. Enfim, nunca me imaginei sozinha com uma criança e tão novinha. Naquela época foi realmente muito desesperador. Mas sabe o que me salvou? Foi estar consciente de quem eu era. Gente, isso é incrível que eu vou dizer pra vocês. Sabe por quê? Eu não tinha a expansão de consciência que eu tenho hoje. Não tinha mesmo. Mas uma coisa eu percebo, porque eu fui trilhando, por que eu tive tanto êxito nesse tratamento do câncer? O que aconteceu dentro de tantas condenações que eu recebi? Porque a primeira coisa que foi me dito foi: você vai precisar ir para casa, você pode chorar, porque nós vamos fazer o enterro dos seus seios. Gente, ouvir aquilo pra mim, que eu ia ter que fazer o enterro dos meus seios, foi muito pesado. E eu lembro que eu fui muito criticada, porque as pessoas diziam: nossa, tá preocupada com os seios, não tá preocupada com a sua vida. A minha mãe, principalmente, falava muito isso pra mim. Você não é um seio, eu sei que eu não sou um seio, mas eu sei que eu nasci com os dois seios, e que o seio faz parte da mulher, que é algo que inclusive diferenciamos nós dos homens fisiologicamente, são os nossos seios. Então, eu lembro que as pessoas, principalmente a minha família, me criticavam muito em relação a isso. Uma outra coisa diagnóstica que eu recebi e que eu lembro que me machucou muito foi: nós vamos congelar os seus óvulos porque você é muito jovem, você só tem uma filhinha e você vai ficar estéril. Você nunca mais vai poder ter filhos. Uma outra condenação foi: nós vamos precisar entregar um termo e você não vai poder assinar esse termo. É um termo de sobrevida, aonde nós vamos dizer aqui nesse termo que nós estamos te dando mais um tempo de vida. Eu disse: como assim? Como eu não posso assinar por mim? Eu sou mãe, eu sou maior, eu sou minha responsável financeira na vida. Não, só os seus pais podem assinar um documento desse. Eu falei: eu não acredito. Porque eu não queria, de forma alguma, gerar esse sofrimento tamanho para os meus pais. Na época, o meu falecido pai, que hoje é uma consciência, ele estava vivo.
E eu vou tentar, gente. Eu vou tentar fazer esse vídeo, porque ele mexe sim com as emoções, tá? Então pode ser que tenha momentos que eu vá me emocionar. Eu tô me mantendo no centro do equilíbrio das minhas emoções, fazendo todo o controle dela para fazer esse vídeo para vocês. Mas eu confesso que teve momentos que marcam muito para estar falando. Mas uma das coisas que eu lembro foi o olhar do meu falecido pai. Um olhar de medo. Meu pai sentiu medo. Um olhar de tristeza. Um olhar de questionamento com Deus. Deus, por que com a minha filha? E a minha mãe teve que assinar esse documento tão cruel. Você imagina uma mãe que até hoje tem esse documento em mãos, assinando um termo de sobrevida de um filho. De uma filha que estava nova, bem novinha na época, jovem, com uma criança pequenininha e tinha acabado de passar por uma situação trágica. Então, com a consciência que eu tinha naquele momento, eu me posicionei. E essa que fez toda a diferença na minha vida. Foi o posicionamento que eu tomei mediante a todo aquele diagnóstico, a tudo aquilo que eu tinha recebido, a tudo aquilo que os médicos falaram. Há uma outra questão também, tá? Que doeu em mim e que tem gente que nem se importa. Hoje eu não me importo, tá, gente? Mas naquele momento eu me importei muito. Foi quando eles disseram, se prepara, todo o seu cabelo vai cair e você vai ficar carequinha. Na minha época, não tinha aquela touca que hoje utilizam, que congela, né? Uma touca de gelo, que em alguns casos ainda conseguem segurar o cabelo de quem tem um carcinoma infiltrante, como eu tive, de mama, tá? Perder o cabelo é bem específico desse tipo de câncer. Tem alguns cânceres que, inclusive, a pessoa faz a quimioterapia e nem perde o cabelo. Então eu lembro que eu perguntei à equipe se existia alguma coisa que eu poderia fazer ou tentar para que isso não acontecesse. E foi me dito que nada eu poderia fazer. Bom, eu fui para casa, eu refleti todo aquele diagnóstico, e tudo isso eu ouvi em um dia só, tá, gente? E falei, eu quero trocar a minha equipe. Não desfazendo de nenhum dos médicos, mas eu ouvi a minha intuição. Eu ouvi a voz que tudo fala. Foi um momento que eu posso dizer para você, todo momento que eu vivi do câncer, eu não conheço um Deus de uma história, de uma Bíblia. Eu não conheço um Deus de ouvir falar. Eu não conheço Deus pela experiência dos outros. Eu tive a oportunidade de viver a minha própria experiência com Deus. Eu tive a oportunidade de poder hoje ser uma pessoa que digo com toda a afirmação do mundo, e sou uma cientista, Deus existe. E eu entrei em contato com esse ser nesse momento, porque não tinha outra opção. E o que eu percebi foi que o meu posicionamento me salvou. Eu resolvi naquele momento, totalmente intuída, tá, a trocar toda aquela equipe. E eu lembro que eu troquei por uma equipe de jovens, tanto que a idade dessa equipe acompanha a minha idade. Hoje são grandiosíssimos amigos meus. Beijo, doutor Gustavo Polva, grandiosíssimo oncologista. Beijo, doutora Tainá Moura, que com tanto amor e carinho fez a parte da mastologia. Uma grande mastologista. Gente, eu encontrei uma equipe de anjos, mas na época eles eram garotos. E eu gosto dessa pulsação, desses seres que acabaram de se formar e estão buscando por conhecimento. Eu lembro que na época, hoje, Dr. Gustavo, ele é um dos diretores da Rede D'Or. Mas na época, ele não parava um minuto de ir a congressos. E me ligava, né, como eu era paciente, ele dizia, Thay, eu tô deixando tal pessoa com o telefone para qualquer emergência que vier acontecer com você, mas eu tô indo viajar, porque eu vou trazer uma novidade tal. Gente, eles estão sempre em busca de novidades. E aí eu lembro, nós fizemos uma reunião
E eu fiz a minha proposta diagnóstica. Óbvio, respeitando a proposta diagnóstica dos médicos. Pois para quem não me conhece e é novo aqui no canal e está se perguntando quem é essa pessoa que resolveu vir aqui contar a sua história sobre o Outubro Rosa. Bom, o meu nome é Thay Vieira, eu sou psicóloga, psicanalista, treinadora mental e treinadora vibracional. O intuito aqui desse canal é nós estudarmos a espiritualidade e a expansão de consciência, te trazer promoção de saúde mental, que é o que há de mais importante que existe. E principalmente te trazer uma mentalidade de sucesso. Então, se você gosta desses assuntos e tem algo na sua vida que você deseja mudar, que você deseja transbordar, esse é o canal. Eu vou pedir que você se inscreva, ative o sino aqui do botão ao lado para todos e você será notificado de todos os conteúdos que eu posto, pois aqui eu trago coisas incríveis que realmente vão mudar a sua vida. Bom, então continuando, essa equipe de jovens, eu disse que eu queria fazer o tratamento ao contrário, que se chama neoadjuvante. Para quem não é profissional de saúde, eu vou falar tratamento ao contrário, porque a maioria do meu público não são profissionais da área de saúde. Muitos são, tá? Muitos são amigos, são psicólogos, psiquiatras. Eu tenho muitos médicos ao qual eu sou psicanalista deles, então eu atendo ainda alguns médicos, tá? Porque eu fechei a agenda, como vocês sabem. Talvez eu esteja abrindo a agenda ano que vem por uma demanda, mas em casos muito especiais, tá? Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Bom, então, gente, eu lembro que eu troquei e falei, bom, eu quero começar pela quimioterapia. Então, comecei de trás para frente. Foi o tratamento mais lindo que eu pude viver. Eu pude aprender muito, porque ninguém sai de um câncer do mesmo jeito que entrou. Mas não sai mesmo. Você aprende. Há aprendizados por trás de todas as coisas. Há um propósito de todas as coisas embaixo do céu. Mesmo tendo eu criado essa história toda. E eu entendi naquele momento, se eu criei esse problema todo grave para minha vida, o que eu posso fazer para desconstruir essa história toda? Thay, pelo amor de Deus, você está dizendo que criou um câncer? Você tem coragem de falar isso? Ninguém faz isso ao seu respeito. Não, foi o meu caso sim. Sabe por quê? Porque deu ER positivo, hormônio positivo para o câncer, significando que eu, por emoção, adquiri, as minhas células houveram uma deformação e houve o câncer. Eu estava triste, eu estava com sentimento de não aceitação, pois eu não aceitava de jeito nenhum que eu estava sozinha nesse mundo com uma criança pequenininha. Se eu tinha saído da casa dos meus pais casada, com uma promessa de um lar feliz, e tudo aconteceu em um dia na minha vida, no auge da minha carreira. Eu trabalhando, recebo essa ligação que eu nunca vou esquecer. Em 5 de abril de 2012, aonde tudo se desmoronou. Aonde o palco da minha vida literalmente explodiu. E eu lembro que cuidar da dor da minha filha foi a coisa mais desafiante que eu passei, porque eu estava cheia de dores também. E uma pessoa machucada, uma pessoa com dor, como que ela vai ser a cura do outro? E eu precisei ser. Porque nesse processo é muito a gente com Deus. Por mais amigos que você tenha, por mais que você esteja cercado. Bom, essa intuição de trocar a equipe foi muito importante. Essa minha conexão com Deus.
Porque quando eu troquei a minha equipe, eles já imediatamente aceitaram o que eu falei: vamos fazer esse tratamento neoadjuvante. Fique tranquila, não vai fazer enterro de seios nenhum. A doutora Tainá, que é a mastologista, fez toda uma análise. Ela falou: eu consigo fazer uma quadrantectomia, eu consigo fazer um bom trabalho. Olha só, gente, a diferença do primeiro diagnóstico recebido e que eu não aceitei, tá? Enfim, eu comecei o processo, foram 16 quimioterapia, foram 25 radioterapia. Nessas 16 quimioterapia, o que aconteceu foi a perda do cabelo, sim. Em 2 dias de quimioterapia vermelha, eu não tinha mais um pingo de cabelo. O meu cabelo zerou num total. Eu fiquei triste muito. Porque é algo que não te machuca só você ficar pensando na beleza. Ai, tá, que coisa fútil. Você ficou pensando na beleza no momento de câncer. Gente, sem julgamento. Não era sobre a beleza. Era sobre estar sendo despida de mim mesma. Foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti quando eu olhei e me vi careca. Eu nunca fui careca. Eu sempre fui uma mulher que mantive os cabelos enormes. E eu lembro que era uma represa caindo, que nada segurava, porque é uma queda totalmente química. E eu juntei todos aqueles cabelos, eu me lembro disso, tá? E coloquei dentro do vaso, podendo até entupir o vaso. Penteei do jeito que dava, os poucos fios que sobraram, e levei a minha filha para patinar no gelo. Olha que incrível. Sem conhecimento nenhum de alquimia mental como eu tenho hoje. Eu levei a minha filha para patinar no gelo nesse pior momento da minha vida. Ela estava me aguardando, o meu cabelo caiu todo e eu saí do banheiro com um pouco que eu tinha, fiz uma amarraçãozinha para que ela não percebesse e lá fomos nós patinar no gelo. E no dia seguinte já não tinha restado mais nada, porque aquele pouquinho que ficou, que eu achei que eu conseguiria manter durante o tratamento, ele ficou todo no travesseiro. Por isso, não é algo que te marca só fisiologicamente. Ele te marca no seu mental. Ele te marca nas suas emoções. Por isso que as mulheres que contraem câncer de mama, é muito importante a ajuda de um profissional de saúde mental. Bom, o que eu vi que fez muita diferença também no tratamento, tá? Eu tô falando pra vocês, gente, isso assim, eu tenho documentos, eu tenho coisas para estar apresentando para vocês incríveis, que ainda não é um momento, porque eu ainda sinto muito quando eu falo sobre esse assunto. E eu sempre regulo se esse sentimento está sendo um sentimento que vai me levar a uma energia que não me cabe. Vocês sabem que eu cuido muito bem da minha energia, ou se é um sentimento só porque eu estou lembrando de algo que me trouxe grandiosíssimos aprendizados. Por que grandiosíssimos aprendizados, Thay? Porque ninguém sai de um câncer de mama do mesmo jeito que entrou. Não sai mesmo. A gente aprende tanta coisa com isso. Uma delas é o desapego. Eu aprendi o desapego em relação ao meu cabelo. Antes, cortar o meu cabelo era uma coisa, hoje em dia, é o que mais eu faço, é cortar o cabelo. O meu cabelo, ele chegou a um ponto de ficar lindíssimo até a cintura, porque sim, eu tive um vácuo trauma em relação ao cabelo. Depois, eu me desapeguei disso, mas eu lembro o quanto eu sofri. E por que eu tô falando sobre isso? Para que vocês que tenham amigos, ou você que está com a sua esposa com câncer de mama, ou você que está com câncer de mama, respeite esse processo. Não se culpe de estar se sentindo triste porque você perdeu o seu cabelo. Isso é normal sentir. Só não é normal ficar com esse sentimento. Por quê? O que fez a diferença na minha vida foi... A primeira coisa, eu tentei colocar uma peruca humana.
E eu lembro que 2 dias usando a peruca, eu decidi que eu ia ter que assumir a careca. Não tinha como ficar utilizando peruca. É cruel demais utilizar peruca. Aquece o cabelo, eu ficava suando, morrendo de calor, não tinha como continuar usando a peruca. Então eu simplesmente assumi aquela questão. E aí você esbarra com uma outra questão. As pessoas começam a te olhar com aquele olhar de autopiedade. Algumas até param e perguntam: você quer uma oração? Aceita uma oração? Eu sempre aceitava, eu dizia sim. E as pessoas sempre fazendo as orações de enfermidade para a cura. Bom, gente, é muito difícil você sair de casa e as pessoas ficarem te olhando com aquele olhar de autopiedade, porque fica bem um carimbo na sua testa: eu estou com câncer. Porque o 0 que ela dá no cabelo é um 0 diferente de como se a gente tivesse passado uma máquina. Porque é uma queda totalmente química. Tá? E aí não é só em relação a um cabelo. É em relação ao seu corpo. E como eu fui julgada também em relação aos seios. Ai, você fica preocupada com os seios numa situação dessa. Eu não estaria nem aí. Gente, o seio faz parte da mulher. Inclusive, diferencia a mulher do homem. Se eu nasci com os 2 seios, eu fiquei pensando, por que eu vou ficar sem? E aquilo machuca sim. Machucou ouvir que ia ter que fazer o enterro dos meus seios. É óbvio que isso não aconteceu. Eu fiz uma quadrantectomia como me prometido. Perdi o bico, perdi a auréola. Pedi ao cirurgião que pegasse o bico e a auréola do seio saudável e transportasse e dividisse com esse seio, porque eu não queria tatuar, tá? A perfeição, gente, não acontece nunca mais. As marcas fisiológicas, elas ficam, mas as psicológicas, elas precisam ser tratadas, porque elas são muito dolorosas. Elas são dolorosas por questões sociais, por questões de sentimentos, de medo de morrer mesmo. Mas o que me diferenciou foi essa falta de medo. Eu, em momento nenhum, você vê, eu careca, triste. Eu só tirava fotos sorrindo. Eu fico olhando aquela Thay e eu admiro tanto que eu dizia, gente, uma menina tão novinha, com uma expansão de consciência dessa, ela só poderia ter recebido realmente a cura desse câncer. Não teria outra opção a não ser eu ser curada do câncer. Por quê? Porque eu só sorria, eu só brincava. Eu acho que meu entendimento, a minha idade, a idade tão jovem, me fez ser um pouco ignorante em relação a tudo que eu estava passando. Porque eu sorria muito, eu brincava muito e eu não estava nem aí para nada. E eu fui para 16 quimioterapia. E como eu transbordava felicidade, prestem bem atenção nisso, gente. Transbordar felicidade é algo extremamente importante em qualquer processo que você queira ter êxito na sua vida. Como eu transbordava felicidade, eu acordava das quimioterapias e pedia 2 coxinhas da Lecador e uma Coca-Cola. O médico olhava para mim e dizia, bom, se você está se sentindo bem, então vai. Eu dizia, eu posso nadar quando eu chegar em casa, eu posso ir para academia. Hoje vai ter várias fotos no meu feed, eu carequinha, malhando, fazendo natação. Gente, eu não sentia nada. E tenho o maior respeito às mulheres que ficam 3 a 4 dias no quarto, sem poder ver a luz do dia, sem poder ter contato até com seus filhos, porque se sentem muito mal. Na época que eu tive câncer, que eu fui diagnosticada, foi em 2014, ainda não existia essa touca de gelo, né, que está segurando, em alguns casos, o cabelo das mulheres. Aquilo já era realmente um fato que iria acontecer. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é que as pessoas precisam ter paciência nesse processo, precisam ter carinho, amor e simplesmente esbanjem felicidade. Muita felicidade. O câncer de mama, ele não é uma condenação.
ele não é o fim. A prova é eu estar aqui hoje falando com vocês. Eu tive um carcinoma infiltrante nível 4, muito jovenzinha, hormônio positivo, aonde tanta crueldade até num momento de assinatura de um termo de sobrevida, aonde mesmo eu sendo maior, mãe de filho, né, eu tenho uma filha, independente financeiramente, os médicos disseram, você não pode assinar esse documento. Os seus pais precisam comparecer para assinar. Gente, quando eu ouvi isso, foi um momento muito doloroso para mim. Porque eu lembro do rosto do meu pai. Meu pai hoje é uma consciência, mas na época ele estava vivo e eu lembro do que ele falou com Deus. Eu não vou falar sobre esse assunto. Mas a minha mãe que assinou o termo, a minha mãe tem síndrome do pânico, está sendo tratada e isso está acabando, graças a Deus. Mas o que é para uma mãe assinar um termo de sobrevida sobre a vida de uma filha? Imagina o impacto disso. Então tudo isso tem que ser visto. Não existe vitimismo nessa história. Não existe coitadinho. A pessoa realmente está doente. A pessoa está com uma enfermidade, que essa enfermidade ela foi considerada inclusive a maldição do século, o câncer. E o que eu indico para que todas vocês, minhas seguidoras abençoadas, minhas novas seguidoras, que todas as mulheres do Brasil, que todas as mulheres do mundo me prometam e façam uma coisa hoje, por mim e por todas as mulheres que passaram ou estão passando por esse diagnóstico tão cruel para nós mulheres. Vocês vão fazer o seguinte, no momento de tomar banho, vocês vão lembrar desse vídeo da Thay, onde eu conto um pouco da minha história para vocês. E estou muito emocionada. No momento que vocês forem tomar o banho, vocês vão levantar o braço, e o braço que vocês levantarem, vocês vão fazer o autotoque. Gente, qualquer nódulo que vocês venham sentir, não precisa se desesperar, procurem um ginecologista. A segunda promessa que eu gostaria que vocês fizessem para mim é que vocês vão manter regularmente todos os exames que são necessários para todas as mulheres ginecológicas. Isso é muito importante, não só para o câncer de mama, mas como o câncer do colo do útero e outras comorbidades. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Aqui eu conto a minha história com o câncer, tá? Foi uma história de êxito. É uma história, até hoje eu faço os marcadores, tá, gente? Uma vez com o câncer, você tem que passar uma vida inteira, a cada tempo, fazendo os marcadores para verificar se ele vem se apresentar em outro lugar ou não. Mas, bom, o que eu quero dizer é que nada é uma condenação, que vocês conseguem, quem está com essa doença, sorria, porque você vai sair com um aprendizado espiritual incrível, algo de grandiosíssimo vai vir para a sua vida, não tenha dúvidas disso. Foi com todo mundo que passou por isso e sorria bastante nesse processo, para que você tenha lembranças incríveis, fotos incríveis, porque tudo passa. Desejo a todos muitas bênçãos, muitas realizações. Beijos da Thay e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!